Olá, meu nome é Iana, sou mestranda em Estudos da Tradução na Universidade Federal do Ceará, a POET UFC, sob a orientação da professora Maria Helene. O título do meu trabalho é Lúcio Cardoso, transcriador de Emily Brontë, O Vento da Noite. A apresentação será dividida nos tópicos Emily Brontë, Lúcio Cardoso, transcriação, o cotejo de Fall Leaves Fall e A Queda das Folhas e as considerações finais. Sobre a Emily Brontë. Ela teve uma vida breve, pois morreu aos 30 anos e deixou muita pouca informação sobre si. E o pouco que tem é pela perspectiva de outros, em especial Charlotte. A Emily era uma pessoa muito introvertida, gostava muito de preservar o espaço dela e acredita-se que ela teria destruído a maior parte dos seus manuscritos. Tanto que os poemas dela, que foram em média de 200, são divididos em Gondal e não Gondal. Gondal é uma história que ela criou com a irmã Anne, no processo de crescimento delas, e toda a parte de prosa dessa história não foi preservada. Acredita-se que a Anne teria destruído, por exemplo. Sabe-se dessa divisão porque foram encontrados 3 cadernos junto com as coisas da Emily. Um chamado Gondal, com 31 poemas, um outro chamado Não Gondal, com 45 poemas, e uns de transcrições, onde ela teria começado a reescrever os poemas dela, fazendo algumas edições ou não. Claro que tinha outros poemas soltos, que, enfim, foram em média de 200. Em 1846, a Charlotte encontra os poemas de Emily. Elas têm uma briga, mas a Charlotte consegue convencê-la e ela publica 21 poemas junto com as irmãs em Poems by Currie, Ellis e Acton Bell. Desses 21 poemas, 15 são não Gondal e 6 de Gondal. E entre os temas comuns estão emprisionamento, destino, perda, ausência, o contraste entre espiritual e material e a natureza. Sobre Lúcio Cardoso, poeta, romancista, contista, mais conhecido por Crônica da Casa Assassinada. As traduções dele foram primordialmente na década de 1940, ao todo foram 16, e entre elas estão Orgulho e Preconceito, O Fantasma da Ópera e As Confissões de Maud Flanders. Sobre como Lúcio Cardoso era como tradutor, mas que vale também para ele enquanto autor, a Denise Botman fala sobre ele traduzindo a Emily, e eu trago essa citação que, para mim, explica muito bem esse processo. Essa estranha e fecunda relação que temos diante dos olhos em Um Vento da Noite exigiu naturalmente que houvesse, de antemão, um solo propício para medrar e se desenvolver. Refiro-me, claro, à extrema e peculiar sensibilidade de Lúcio Cardoso às coisas da alma. Se pode traçar um retrato poético de Emily Brontë, ressaltando fortemente alguns traços, atenuando e até apagando outros, como que numa figuração expressionista, foi porque a sua subjetividade assim lhe permitiu e ditou. Dessa citação da Botman, destaco ressaltando fortemente alguns traços, atenuando e até apagando outros, como que numa figuração expressionista. Destaco porque a gente vai perceber, no contexto dos poemas, o quanto que o Lúcio expande o material da Emily Brontë, e é por isso que a transcriação se torna um conceito-chave desse trabalho, já que, de acordo com Haroldo, é a ideia da tradução criativa. Claro, toda tradução requer algum grau de criatividade, mas nesse caso é mais voltado para a poesia, que tem toda a questão da sua estrutura, das rimas, ritmo, métrica, e etc. Não é como texto técnico ou um de prosa mais simples, digamos assim. Então, citando Gessner, ele coloca: a meta central da transcriação é recriar na língua de chegada efeitos, se não iguais, análogos aos que se constituem na língua de partida. Mas, diferentemente de um processo tradicional de tradução, em que a reconstituição semântica é fator primordial, nem sempre o mesmo se aplica à transcriação. Ou seja, muitas vezes a reconstituição semântica fica em segundo plano, em nome de algum outro efeito que queira ser partilhado
na língua de chegada. A transcriação ela foi, de uma certa forma, oficializada por Haroldo de Campos na década de 1960, dentro do movimento concretista. Porém, as traduções que Lúcio fez foram da década de 40, em 1944, ou seja, ele acaba adiantando essa tendência. Então, para falar especificamente do processo do Lúcio, eu trago essa citação de Botman, onde ela fala: pois o fato é que Emily se esmera nas rimas, nos metros, nos ritmos, nas tônicas, em suas estrofes de 4 versos. E não, Lúcio não segue rimas, não segue metros, não segue ritmos e tônicas, não segue sequer o número de versos. Emily multiplica aliterações, assonâncias, metáforas. Lúcio não se pauta por suas sonoridades e figuras de linguagem. Lúcio não se detém sequer no tom dolorosamente lírico de Emily. Carrega, exacerba, dramatiza, excede. O romantismo dela nas mãos dele se faz ainda mais sombrio. Ou seja, o Lúcio, ele acaba por exacerbar, ele aumenta o que a Emily traz. Isso vai ficar mais claro agora com o cortejo entre o poema da Emily e o poema do Lúcio. Da Emily, a gente tem aqui um bloco, 8 versos. Lúcio, nós temos 4 estrofes de 4 versos. Cada uma das estrofes do Lúcio equivale a 2 versos da Emily. E eu vou usar os 2 últimos versos e a última estrofe para exemplificar melhor. No verso temos: I shall sing when nights decay, ushers in a dreary day. E me ouvirão cantar quando a noite desfalecente anunciar tristemente o dia escuro e deserto. A gente percebe que a estrofe do Lúcio tem um tom muito mais carregado do que os versos de Emily. Tem a sonoridade, quando a noite desfalecente anunciar tristemente de escuro e deserto. Todo o jogo de palavras que ele usa, a forma como ele coloca todo o poema, dá uma imagem, dá a imagem que a Emily quis de um modo muito mais exacerbado. Então, eu vou para as minhas considerações finais, que Geser coloca aqui: isso significa que a transcriação é um processo criativo de tradução e pode se adaptar de acordo com a concepção artística em voga. Tradução também é de invenção. O principal intuito é recriar na língua de chegada efeitos de sentido, se não iguais, pelo menos similares ou análogos aos que se constituem na língua de partida. A gente consegue ver, comparando da Emily e do Lúcio, que o poema dele é uma conversa entre os dois. Se você fizer uma tradução mais literal da Emily, você não atinge o mesmo efeito. Quando você vê a queda das folhas, e você conhece o Fall, Leaves Fall, Die Flowers Away, você percebe que daí eles estão juntos ali. Há uma verdadeira coautoria entre os dois, já que você percebe da Emily, mas entende que tem algo a mais aí. Não é só a Emily que está aí. Aí, mais uma vez, eu trago a Botman, que ela coloca, quando ela fala sobre as traduções do Lúcio, que ela diz: e não se fala em transfusão, transcriação, recriação. Fale-se um diálogo, às vezes talvez áspero, fale-se um irmanamento, às vezes talvez conflituoso. Fale-se no inesperado e fulgurante encontro entre remotos parentes apartados no tempo e no espaço. Lúcio traduziu antes por assim dizer, oficialização da ideia da transcriação, e a gente percebe essa conversa aqui, que tem algo a mais. Esse trabalho ele ainda está em desenvolvimento, ainda tenho coisas a acrescentar, e o objetivo dele seria compreender melhor o projeto tradutório do Lúcio Cardoso. Uma coisa que já fica clara é que ele vai
procurar um sentido do poema, vai procurar exacerbá-lo, ele vai querer passar o sentido e para isso, se precisar, ele vai abrir mão em algum grau de fazer uma coisa, uma tradução equivalente, digamos assim. A Denise Botman diz para não se falar em transfusão, transcriação, recriação, porque eu acredito que não dá para, justamente pela falta de delimitação. Mas nós percebemos que o trabalho do Lúcio é algo que é especial, no sentido que você encontra a dupla autoria aí. Se você comparar, o poema da Emily está dentro do poema do Lúcio, mas ele não está sozinho ali. O tradutor também está aí. Então, o projeto, a gente já vê assim, do projeto tradutório do Lúcio, é que ele vai estar aí. Ele não vai se deter a uma tradução literal do original. Ele vai se colocar, ele vai escolher um efeito e vai passar o mais próximo possível e escolhendo uma maneira mais adequada para ele para fazer isso. Essas são as minhas referências. Em caso de dúvidas ou, melhor ainda, sugestões, dicas, referências, meu contato está aqui embaixo. Muito obrigada pela atenção.